Olá, bem-vindos a mais um De Frente com o Touro, o programa de entrevistas que conversa com pessoas proeminentes do mercado financeiro e da economia. Hoje eu tenho a honra de receber Milton Pilão, que é engenheiro e CEO da Horizon Valorização de Resíduos desde 2013. O executivo foi responsável pelo turnaround, a virada de chave lucrativa, um turnaround bem sucedido da Fox Hastec, a empresa fundada em 1999 que deu origem à Horizon. Ano passado, Pilão liderou a chegada da Horizon à B3 em um processo de IPO que movimentou mais de 550 milhões de reais. Com a sua experiência internacional, conduz o crescimento orgânico e inorgânico da companhia. Primeira empresa do Brasil a gerar e negociar créditos de carbono pelo Mecanismo de Desenvolvimento Limpo da ONU e pioneira no tratamento e valorização de resíduos sólidos, com geração de energia limpa e biogás. Em novembro, aliás, Pilão foi convidado para palestrar sobre o tema na COP26 em Glasgow. Prazer te receber aqui, Pilão. Prazer, Pablo. Prazer estar aqui. Prazer é meu ter sido convidado aqui para participar com você. É uma honra ter você aqui nos estúdios da Jovem Pan. Bom, Milton, nós temos um amigo em comum, Guti Vidigal. Amigão. Pô, amicíssimo. Meu abraço aí, Gutinho. Vamos lá, vamos conversar então, sobre você e sobre a empresa. Você é um empresário pioneiro aí no setor de gestão de valorização de resíduos sólidos, como a gente conversou, CEO da Horizon e do Conselho. Como é que surgiu esse seu interesse por isso? Olha, Pablo, primeiro obrigado aqui mais uma vez por estar aqui com você. Ainda a gente tem tanto amigo em comum, é um prazer estar aqui. Tem o Furlanete, o Amorim, o Pedro Mesquita. Tá todo mundo. Estamos em casa. Então é um prazer estar aqui, é como se fosse uma conversa aqui íntima. Eu acho que, de novo, tem dois pilares que me trouxeram, acho que até aqui. O primeiro, acho que eu chamo de um pilar genético. Tá. Meu pai era um cara que veio de origem muito simples. Tá. É um cara que não teve recursos para educação e nem para preparo, e acabou lá em 1955 fundando a sua própria empresa com 22 anos, tendo acabado de casar com a minha mãe. Tá. E foi um grande empreendedor, um grande inventor na área de papel e celulose. Então eu tive um exemplo dentro de casa de um cara que teve o que eu chamo aquela veia empreendedora. Então eu acho que esse é um lado meu que veio da genética. Legal. Tem outro lado que eu acho que eu aprendi a olhar e foi o que me fez entrar nesse ramo de meio ambiente, sustentabilidade, foi o tamanho da oportunidade que eu vi no mercado lá em 2013. Isso é, o Brasil, quando eu entrei comprando inicialmente a Hastec, depois fazendo o turnaround e tornando ela Horizon, a gente percebeu que o mercado brasileiro nessa área de tratamento e destinação de resíduos sólidos está mais de 25 anos atrasado em relação ao que se vê lá fora. Isso eu ia lá fora, Europa, Estados Unidos, Ásia, os caras gerando energia renovável, gerando crédito de carbono, transformando o resíduo em matéria-prima, plástico renovável e tudo mais, e o Brasil ainda na era dos lixões. O Brasil, por incrível que pareça, tem quase 50% do seu lixo enviado para lixão, que é um troço que não existe mais no mundo desenvolvido. Então, quando eu vi aquilo, acho que foi o clique que me deu na cabeça e fez eu entrar nesse ramo, que eu falei, bom, tem tudo por se fazer, um ramo de infraestrutura, perene, essencial, então resolvi entrar nesse ramo inicialmente ali em 2013, adquirindo a participação majoritária dessa companhia. E como é que se dá o processo de trabalhar os resíduos? Porque hoje você trata de mais de 20 milhões de pessoas. Mais de 20 milhões. 10% do Brasil. Esse ano aqui a gente deve acabar com quase 50 milhões de habitantes aí, com as aquisições que vão vir no pipe. Mas basicamente é assim, o lixo gerado por nós, pelas indústrias, pelos shopping centers, comércio, tudo, ele tem uma barreira de transporte. O lixo, ele não consegue ser transportado mais de 100 quilômetros, porque o transporte fica caro. Então você tem que ter um lugar próximo ali, é como se você fosse um shopping center que comanda a população que vai fazer compras numa cidade. Você tem essa barreira logística e o licenciamento do ecoparque, ou do aterro sanitário, é um processo que leva pelo menos 7, 8 anos. É um processo longo, complicado, com audiências públicas, com avaliações técnicas complexas. Então, uma vez que você é proprietário
do Ecopark são áreas de 3 milhões de metros quadrados. Nossa. Então, o que é importante? É você ter essas áreas licenciadas num raio de 100 quilômetros do centro urbano, porque é onde é gerado o resíduo. Então, uma vez que você tem esses ecoparks, você é basicamente o destino exclusivo do resíduo gerado por toda essa população. Do redor, do raio de 100 quilômetros. Exatamente. Então, qual foi a nossa estratégia? Bom, a gente comprou uma empresa que tinha já 5 ecoparks bem posicionados em áreas altamente populacionais, e aí com isso você garantiu o recebimento do resíduo, que para nós a gente chama de banco de lixo. Porque para nós o resíduo é matéria-prima, a gente transforma ele em energia, carbono, então você tem que garantir o recebimento daquele resíduo, a gente garante através dos ecoparks. Tá. E o Covid fez diminuir a quantidade de lixo que as empresas produzem ou não? Não, por incrível que pareça, o resíduo, primeiro, é um serviço essencial, é algo que o ser humano gera, independente de crise econômica, pandêmica, política, ou o que seja. Obviamente, houve um pouco de alteração do fluxo de resíduo, aumentou o resíduo residencial por causa do lockdown e diminuiu um pouco o resíduo dos comércios. Um compensou. Mas no fim, um compensou o outro, então você acaba é um business, foi uma coisa que eu gostei logo do início, quando eu entrei lá atrás, que ele não é afeto a crises. Isso é, independente da política econômica do seu país, independente da crise, independente até de pandemia, você mantém uma regularidade, uma perenidade na sua receita. Tá. E a geração de energia a partir do lixo, né? Rapidamente, explica como que se faz isso, né? E como que isso pode ajudar, né? A gente que toda hora fala de crise hídrica, crise energética, como que isso pode ajudar o Brasil? Então, da onde vem a energia? Você tem 2 jeitos de gerar energia do resíduo. Quando o ecopark nada mais é que uma área gigantesca, e vou fazer uma analogia para leigos, que é como se fosse uma montanha de Lego. É como se você construir um prédio de Lego, onde o lixo chega lá e você encapsula ele, você é obrigado a encapsular para não deixar sair nem o líquido da decomposição, e nem que é o chorume, e nem os gases. Então você vai encapsulando e vai montando um prédio, um Lego, e aí tem os sistemas de captação que vão capturar o chorume e o gás. E é quando você encapsula ele, o gás para de sair ou ele fica saindo? Não, aí o gás fica saindo o tempo todo. Uma pressão louca lá dentro. Você faz, exatamente, o sistema é um sistema de pressão que você empurra, a decomposição do lixo é automática e ele solta aquele gás e você captura o gás. Tá. Então esse gás é que você conecta em motorredutores e gera energia. E esse gás já sai lá pronto? É o chamado biogás. Ele sai, pode ser, e ele é combustível para conectar no motor e gerar energia. Loucura, cara. Então esse é um lado. O outro lado é o lado das plantas. A gente vai começar a construir dentro de 3 meses a primeira planta da América Latina de queima direta de resíduos, que aí é diferente. Em vez de ele ir lá para o aterro, que normalmente é mais longe, você bota uma indústria dentro. Isso eu vi, por exemplo, em Paris. Paris, ele trata todo o lixo dele dentro da cidade. Você deve ter passado, com certeza, do lado ali dos pontos turísticos. Não percebeu, mas é uma usina de lixo, porque lá eles travestem de shopping center a usina. Então, o lixo chega lá e é queimado 100% e gera energia daquilo. Então, a gente vai construir Japão deve ser assim também. O Japão inteirinho de usinas, porque não tem... Onde é que tem mais usina e menos ecopark? Onde tem menos espaço. Onde tem menos área. Então, Europa, Japão, Estados Unidos já é mais parecido com aqui, tem mais ecoparks. E daí vem essa geração de energia, que é uma energia renovável, uma energia limpa. E aí, dando mote com a crise energética, isso é, a energia de lixo, ela é considerada 100% renovável, né? Então, nas comparáveis, a energia solar, a energia eólica, a energia hidrelétrica. A diferença os benefícios e as vantagens do lixo é que, primeiro, ela é gerada no centro de carga, porque o que acontece? O lixo está gerando ali, chega na usina ali do lado, ou chega no ecopark, dali gera energia e volta para o centro de consumo. Então, não é na hidrelétrica lá longe, ou na eólica, ou na solar, que normalmente estão distantes e necessitam de transmissão longínquas para chegar na população. Mas esses da cidade, eles queimam o lixo ali. Queimam o lixo ali. E mesmo no ecopark, o ecopark também não está longe. Normalmente está ali 50 quilômetros, 30 quilômetros. Então você gera ali e já devolve aquela energia para a própria cidade. Então você economiza nas linhas de transmissão. Além disso, o lixo tem uma coisa diferente das outras. A gente viu esse ano aqui, hidrelétrica depende de chuva, solar depende de sol, eólica depende de vento. Então o fator de capacidade dessas energias é muito inferior ao fator de capacidade do lixo, porque o lixo gerado 24 horas por dia, 365 então ele... Se não gerar lixo, ele precisa de energia, que ele morreu. Então se você gera dele, ele tem um fator de capacidade, ele tem infinito, e ele é considerado uma energia firme. Isso você está garantido que você não vai ter intempérie se faltar chuva ou se faltar, porque o lixo está lá gerando. Então,
ele acaba sendo para a matriz energética de um país, e é isso que o Brasil migra agora, o governo federal acabou de fazer um leilão incentivado para isso, que é o que se faz lá fora, você incentiva as empresas com leilões de compra de energia de resíduos no longo prazo, para que as empresas invistam, porque obviamente são investimentos vultuosos, uma usina como essa de Barueri que a gente vai construir agora é um capex da ordem de 500 milhões de reais. Caramba, então são usinas caras, mas que resolvem o problema das cidades, tanto no cunho ambiental, social, como de matriz energética. Caramba, que legal. Falando desse cunho ambiental, assim, o ESG se tornou, né, um determinante na vida das empresas hoje em dia, né? É um valor para as empresas. Como é que você vê esse movimento de engajamento na governança ambiental, social e corporativa? O ESG para nós foi essencial, porque a gente fez a IPO numa época onde a janela estava aberta, existiam muitas empresas, a fila era gigantesca, várias empresas ali entrando para fazer o IPO, e acho que o que diferenciou a Horizon e fez ela ter sucesso na Bolsa foi esse cunho ESG, porque os fundos já estavam naquele movimento onde tinham que alocar recursos em empresas ESG, e ESG para nós, a gente brinca, está no nosso DNA desde sempre. Primeiro porque no lado ambiental, a gente é uma empresa que cuida do meio ambiente ao cuidar do resíduo descartado por toda a população, além de remediar áreas contaminadas e tudo mais. No lado social, a gente tem projetos gigantescos, porque hoje, com os lixões, você tem uma população que acaba vivendo do lixo, indignamente, tá certo? Mas é o que eles têm para conseguir o seu sustento ali. Então, toda vez andando pelo lixão, procurando coisa, que é um problema de saúde, é um problema de... Já teve até novela no Brasil sobre isso. Novela, então, o que a gente faz? Toda vez que a gente chega com um projeto de ecopark, a gente tem um projeto social linkado ao projeto de ecopark, que inclui toda aquela população que antes trabalhava no lixo, dentro, então a gente qualifica profissionalmente, dá emprego com carteira assinada, então você traz aquela população que não tinha estabilidade financeira, vivia dia sim, dia não, e passa a ter essa estabilidade aqui. Tem o seu lado social. Em governança, a gente acabou sempre, mesmo antes, quando eu comprei a companhia em 2013, ela tinha fundos aí de grandes bancos brasileiros como sócios, então a gente sempre teve a governança como um mantra também dentro da companhia. Então acho que essa siglinha aí que virou moda para nós foi de grande importância. Tá. Agora, falar um pouco sobre economia circular. Tá? De reaproveitamento, né? de transformação, né? De não desperdício, por assim dizer. Né? Como que isso se encaixa na visão corporativa que busca lucros? Né? Acho que muito se fala, né, de que os produtos hoje são feitos para durar pouco, né, para que dessa maneira eles sejam substituídos, a empresa venda de novo. Então, de tempos em tempos, isso também gera muito lixo. O cara compra um negócio, estraga, joga fora, compra outro. Né? Isso está mudando, isso está piorando. Né? E como a economia circular pode fazer parte da cultura de uma empresa que não está diretamente ligada à gestão de resíduos? Acho que basicamente, primeiro vale dizer que a economia circular foi um dos principais motes estratégicos da companhia que fez ela se diferenciar das suas concorrentes no mercado de resíduos. Que é economia circular para o povo? Antes de ir na economia circular, porque quando você está no ramo e você vê peers estrangeiros aí que estão na bolsa americana e europeia, normalmente lá fora essas empresas fazem coleta, aquele caminhãozinho de coleta. A gente não faz coleta, porque você quando atua nessa área, ou você atua na área de destino para a valorização, ou você atua na área de destino para a coleta. A gente, em vez de entrar na coleta, não fazemos coleta, a gente focou em valorizar o resíduo. Então, obviamente, a gente já tinha lucro destinando o resíduo corretamente, tendo esses ecoparques que se destinava, mas a gente começou a adicionar lucro, adicionar serviço, fazendo a valorização. E aí vem a economia circular. A economia circular nada mais é do que você trazer a reciclagem e o reaproveitamento de produtos que são descartados para voltar para a cadeia produtiva. O Brasil, pasme, tem hoje 1,5% de reciclagem do total de resíduos descartados pelo país. A Europa, 35%. Estados Unidos, acima de 30%. Hoje, todos os países desenvolvidos reciclam 30% a 40%. O que quer dizer reciclar? Vou dar um exemplo. Dentro do lixo, você tem hoje, em média, 18% de plástico. Tá? Então, se eu não reciclasse, eu simplesmente ia destinar nesses Legos, ia ganhar dinheiro com aquilo e morrer. Só que, antes de entrar no Lego,
eu tenho lá no meu ecoparque uma indústria gigantesca que você passa todo aquele volume de resíduo e por óticos, uma tecnologia super avançada, ele separa tudo que é plástico, que é 18%. Que está dentro do resíduo. Esse plástico separado... Garrafa PET. Tudo. Aí você tem PET, PP, PE, você tem vários tipos de plástico que voltam para a cadeia produtiva. Então, o PET é a gente tem até um filme institucional nosso que mostra que é uma garrafinha plástica que ela tem vida, ela fala. Ela fala, eu queria ir para o ecoparque da Orio, porque lá eu não vou acabar no mar, eu não vou acabar num lixão, eu não vou acabar na rua, eu vou acabar voltando com uma garrafinha nova. E aí mostra todo o processo onde ela passa e ela volta. E a mesma coisa vale para PP, PE. Essa é uma área que tem muitos avanços hoje no mundo no que diz respeito à reutilização do plástico. Porque o plástico ali você pode dizer que desses 18%, até uns 10% ele pode voltar como matéria-prima e uns 8%, que é o tal do plástico filme, que é o do salgadinho, batata chips. Sim. É um plástico que ele tem várias camadas, que é difícil de reciclar. Esse aí hoje está sendo... É meio que brilhante por dentro, né? Porque aí você não consegue, na hora do processo, você não consegue separar aquele filme e aí ele não consegue voltar para a indústria como um tipo só, porque são vários tipos grudados. Então isso, por exemplo, hoje já tem tecnologias lá fora, que a gente vai trazer aqui agora, que é transformar esta parte do plástico em combustível. Então você volta ele como combustível para a indústria. Hoje como evoluiu, né? É impressionante. A indústria naval é uma das indústrias mais poluidoras em termos de combustível e tem seus compromissos de descarbonização. Eu não sabia. Porque todo combustível... Você acha que tem mais navio ou tem mais avião no mundo? Tem mais navio. Claro. O consumo de combustível fóssil de navios é um grande poluidor da atmosfera. Então hoje, só que é difícil você fazer navio elétrico. A história do carro elétrico. Já veio o Elon Musk aí, já veio. Ele não deve estar sabendo, vou mandar e-mail para ele. Então hoje está se desenvolvendo, já tem empresas americanas que operam plantas como essa, onde você transforma essa parte do plástico em combustível para a indústria naval, e aí é um combustível renovável que substitui o diesel e aí ele descarboniza o processo. Então, economia circular, em poucos exemplos aqui, é isso que eu estou falando, mas vale para o papel, vale para o vidro, vale para tudo. Tem muito, o que a gente fala, o lixo, ele é muito rico. Se você olha para ele por esse lado, você consegue reaproveitar uma grande parcela dele. Muito legal. Você falou de descarbonizar, né? Vamos falar um pouco do mercado de crédito de carbono. Como é que você, na verdade a Orio, como é que vocês atuam nesse segmento? Como é que vocês operam nesse segmento? Bom, você até falou na entrada aí, a gente tem o primeiro projeto certificado pelo Mecanismo de Desenvolvimento Limpo da ONU. A gente foi certificado em 2003 e vendemos carbono nesse projeto. Hoje todos os nossos ecoparques são certificados. A gente fala às vezes vender crédito de carbono e parece uma coisa simples, mas não é bem simples assim quando você tem a comercialização na veia e não simplesmente algo como marketing. Então a gente tem ali certificado todos os ecoparques, você tem auditorias estrangeiras que vêm anualmente nos nossos ecoparques verificar essa geração e a gente hoje gera aproximadamente 3 milhões de toneladas de crédito de carbono. Como é que eu gero isso? Eu gero, porque lembra a historiazinha do gás que eu falei que sai? Esse gás é o metano. O metano é 30 vezes mais... O lixo é o terceiro maior, se não for tratado, pode ser o terceiro maior poluidor de metano da atmosfera. Então, quando eu coloco ele encapsulado e capto 100% do metano, eu não deixo que o metano vá para a atmosfera, eu ganho um crédito de carbono. Transformo o metano em energia renovável, substitui a energia fóssil, outro crédito de carbono. Então é essa contagem que gera aí... O círculo virtuoso também. O círculo virtuoso que gera essas toneladas e que eu vendo no mercado voluntário ao redor do mundo. Normalmente grandes companhias, governos da Suíça acabam comprando a gente. E é um volume gigantesco, a gente é hoje o maior comercializador de crédito de carbono gerado por nós mesmos do Brasil. Isso representa, para ficar fácil, como se a gente plantasse por ano 20 milhões de árvores ou retirasse das ruas 1 milhão de carros por ano. Corresponde à mesma poluição. E agora, obviamente, com as novas aquisições, isso deve, inclusive, dobrar. Então, a gente realmente tem um histórico muito forte em carbono e essa onda... com a COP26, essa onda da descarbonização vem só também ajudando e impulsionando a companhia. A Conferência do Clima, COP26, trouxe quais benefícios, né, para a sustentabilidade, na questão da sustentabilidade? E o que você destacaria, né, nesses resultados? Olha, eu tive lá palestrando até e para mim foi uma felicidade ver
a quantidade de pessoas e de países que participaram dessa COP. Isso e não só pessoas e países, mas empresas. Então, pela primeira vez, você vê ali que como o empresariado mundial começou a se engajar de verdade nessa agenda ambiental. Então, eu acho que esse primeiro lado foi muito importante. O lado das metas definidas e assinadas aí pelos países, inclusive pelo Brasil, o ministro do Meio Ambiente esteve lá pessoalmente e ele assinou a meta de descarbonização, diminuição, por exemplo, de 30% da emissão de metano até 2030. Então, você tem aí acho que foram temas muito importantes. Eu fui lá, obviamente, levando o tema do saneamento para o europeu, que é uma coisa, o europeu, ele gosta muito de comprar crédito de carbono florestal brasileiro. Obviamente, a floresta amazônica, ele acaba tendo um apelo muito maior do que falar de saneamento. Mas eu levei a eles a realidade brasileira de que estamos quase com 45% ainda em lixões. Então, a compra de crédito de carbono pelo mercado mundial de empresas brasileiras vai fomentar ainda mais que empresas como a Horizon e processos como esse de valorização e de eliminar o descarte irregular de resíduo seja feito no Brasil. Que legal! A Horizon abriu capital e levantou mais de 550 milhões de reais, né? Para onde foi esse dinheiro, né? Qual foi o destino dos recursos? Você adquiriu empresas, tem mais aquisições em vista? Conta um pouco para a gente quais são os planos da empresa. Você falou que pretende triplicar o tamanho da empresa. Sim. Conta um pouco dos seus planos. Basicamente, a gente teve 90% do capital levantado, como é uma empresa altamente geradora de caixa e com atuando numa área que é perene e que não sofreu com a pandemia, a gente não precisava de recursos no IPO para o caixa ou para pagamento de dívidas, o que seja. Então, a gente acabou tendo ali um objetivo de aquisições com aquele recurso. Foi o que a gente perseguiu nesses últimos 9 meses, isso é, a gente acabou acontecendo aí na mídia, apareceu uma aquisição que a gente fez em outubro do ano passado, uma aquisição relevante da ordem de 800 milhões de reais num leilão que a gente participou, que é a compra de 8 ecoparques em estados diferentes do que eu opero. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou ampliando a minha base de ecoparques, é a minha base de captação de resíduos. Por isso que eu brinquei que nós vamos chegar no final do ano com quase 50 milhões de habitantes sob gestão e não mais 20, porque todos esses ecoparques que a gente foi comprando, a gente aumenta o volume de resíduo e, obviamente, vai dobrando e triplicando o tamanho da companhia. E a gente tem mais 3 aquisições aqui que estão agora em final de diligência, que a gente deve anunciar também nos próximos 3 meses e que aí vão se somar a essa grande aquisição que fizemos no final do ano passado. Caramba, parabéns! E quais são os planos da Horizon para o curto prazo, para os próximos, sei lá, 2 anos, 3 anos? Cara, assim, se eu olho... e do longo prazo também. Se eu olho para a Horizon no futuro, eu olho para toda essa avenida de oportunidades que a companhia tem. Isso é, obviamente, o nosso principal estratégia foi capturar esses ecoparques, através da compra desses ecoparques, capturar o maior volume de lixo possível na nossa base, que é o que a gente conseguiu fazer e agora deve finalizar nos próximos 3 meses. E aí o próximo ciclo de crescimento vai em cima de tudo isso que eu falei aqui. Imagina pegar todo esse resíduo que hoje ainda não é transformado, o plástico não é transformado em combustível, o plástico não é transformado em garrafa plástica, a energia ainda não virou, alguns desses ecoparques novos não têm geração de energia ainda, nós vamos implementar a geração de energia, a geração de crédito de carbono, a geração agora do biometano, né, os aterros sanitários, não sei se você já ouviu essa frase, ele é chamado de pré-sal caipira. Não. Porque é a maior base de gás renovável fora do mar que você tem hoje para suprir as grandes companhias. E hoje existe uma demanda gigantesca das companhias que usam o gás fóssil para combustível para trocar para o gás renovável, porque tem que atingir os compromissos de descarbonização. Claro. E normalmente o gás fóssil é o que mais implica na não descarbonização dessas companhias. Então acho que, de novo, é surfar nesse próximo ciclo todas essas ondas de valorização e sustentabilidade que a gente tem pela frente. É isso aí. E do lado pessoal, a gente já tem vários amigos em comum, me falaram muito bem de você. Mas você tem algum hobby?
Então, Pablo, o meu hobby é esporte. A gente tem uma vida, como CEO da companhia, a gente tem uma vida extremamente corrida e com muito trabalho, muito estresse. E o meu jeito de soltar isso é esporte. Eu sou um esporte maníaco, de tudo. Eu faço, durante a semana, eu treino boxe, eu sempre acordo muito cedo para ir na academia. E final de semana adoro tênis, futebol, vôlei, faço Joga tênis com o Gucci lá. O Amorim é atleta. Ganho do Gucci, para deixar claro. Corro mais que o Amorim. Tô brincando. Consigo nem acompanhar ele. Ele é bom pra caramba. Mas o Amorim é um atleta também. O Amorim é um atleta. Mega atleta. Então, meu esporte é minha válvula de escape. Que legal, que legal. E para aliviar o estresse, então só esporte. Surfa? Você surfa por acaso? Não? Eu surfo, mas bem mal, para ser bem sincero. Eu tento acompanhar meu filho. Eu tenho um filho de 16 anos que adora surf. E ele gosta de viajar para surfar e tudo mais. Eu vou lá, tomo uns caldos e só para falar que eu entrei no mar junto com ele, mas ele é o surfista da família. E como é que você faz a sustentabilidade na sua vida pessoal? Cara, a minha sustentabilidade, ela se dá muito parecida com o que eu faço no meu negócio no dia a dia. Isso é carro elétrico. Você tem carro elétrico? Tenho carro elétrico. Tomo conta dos resíduos que eu gero. Acho que isso é uma coisa... Sua casa é aquelas casas meio futurísticas, assim? Não é futurista, mas tem alguns quesitos ligados à sustentabilidade, com menor utilização de energia. Minha casa tem um negócio aquela solar, coisa, desliga lá a luz quando você não está usando. Você tem ali um maior cuidado, principalmente na geração de resíduo. Isso é uma coisa que é uma cultura que você vê lá fora e que o brasileiro não tem, que é a cultura de cuidar da geração do seu resíduo. Por exemplo, o povo alemão, ele faz autocompostagem da comida. O resíduo brasileiro, por exemplo... O que é isso exatamente? 50% do lixo brasileiro é comida. O brasileiro joga muita comida fora. Nos Estados Unidos você acaba não vendo isso porque ele acaba jogando no esgoto, naquele... o triturador. E o europeu, ele nem joga no triturador e nem joga no lixo. Ele acaba reutilizando o que ele pode, e primeiro descartando o mínimo possível de comida e reutilizando o que ele pode. Você tem hoje sistemas, obviamente, mais mambembes, mas sistemas que você pode fazer uma compostagem, tornar um adubo, que esse adubo que vai virar aquele lixinho orgânico que você deixou na tua casa, você pode usar para planta. Tem tipo um amigo meu que ele tem o Todinho, o apelido dele é Todinho, Daniel, e ele tem aquele negócio de minhoca, que ele já joga os resíduos de comida fora. Sim. Isso é compostagem. Isso é compostagem. O cara bota lá... Pronto, exatamente. Mas ele tem um esquema lá no jardim dele. Dá para você fazer isso em... Um esquema. É isso. Ó, chegamos numa parte, estamos chegando no final, tá? E agora é o bate-touro. Eu falo uma palavra e você fala o que vier na cabeça, tá bom? Tá bom. Queria que você falasse sobre um sonho para o mundo melhor. Acho que é a melhor pergunta, a melhor pessoa que eu já fiz essa pergunta aqui. Se tem alguém que ajuda o mundo, é você. Um sonho para o mundo melhor. Eu acho que eu vou sair um pouco do meu ramo e vou falar... meu sonho era que tivesse menos polarização. Eu acho que as pessoas, em geral, precisam... se tivessem mais respeito pela opinião do outro, independente se aquela opinião não é sua ou não, acho que o mundo seria um mundo melhor. Eu acho que a polarização tem piorado muito a qualidade de vida de todos nós ao redor do mundo. Então, se ela diminuísse, acho que seria positivo. Sem dúvida, boa resposta. Uma viagem. Viagem, a última que eu fiz com a minha família. Eu sou o Zé Familhinha, então eu tenho 3 filhos, uma esposa e eu adoro viajar com eles. Meus filhos são adolescentes e a gente sabe que adolescente, se você não pega eles na viagem, você não vê muito eles, porque eles têm a vida deles. Então, para mim, as minhas últimas viagens, eu sempre levo eles junto e é o momento que eu tenho para trocar ideia, para entender, para conhecer mais eles, para trocar experiências. Então, sempre, a última viagem com a minha família é a viagem. Um livro. Um livro, eu tem um livro que eu gosto muito, que é as 50 invenções que moldaram a economia do mundo. Você já leu esse livro? Não, é muito interessante. Vou ler. É um livro que fala sobre 50 ideias, invenções, mas sistemas. eu já vi a capa dele, sim. Eu já é uma capa toda colorida. Eu já toda colorida. Sim. Um filme.
filme, eu sou cinéfilo, adoro filme, eu sou assistidor de filme. Vou falar tem tantos, mas vou falar de um último que eu assisti, que é o King Richards. Eu não sei se você vê o filme do pai das irmãs Williams, de tênis. Não vi. Que foram grandes campeãs do Grand Slam. Eu adoro tênis, acabei de falar aqui. E mostra um pouco da história de um pai obstinado para tornar as filhas um sucesso, né? Eu li alguns livros de tenistas famosos, André Agassi, por exemplo, que você vê que no final do livro ele permeia um pouco de ressentimento porque normalmente esses pais que pegam o filho lá com 5 anos de idade e hoje o esporte é muito competitivo, o moleque tem que treinar 12 horas por dia, não interessa se está machuca, vai para lá, e aí E no Agassi ele permeia uma pequena revoltazinha em relação ao pai do passado. E esse pai, ele foi um pai sempre muito duro, mas muito direto e pragmático com as Williams. E para ele, além de tudo, ele quebrou um paradigma que foram as primeiras mulheres negras que ganharam um Grand Slam. Então, mostra tudo o que eles passaram e a união, de novo, da família. Como elas respeitavam e gostavam dele, e mesmo depois que fizeram sucesso e se tornaram o que se tornaram, a família se manteve unida. Então é um filme muito interessante. Muito legal. Milton, muito obrigado pela sua presença, pelas dicas para a nossa audiência aqui. Prazer, tenho certeza que todo mundo adorou te conhecer mais sobre a Horizon também. Muito obrigado mesmo. E para você de casa, muito obrigado por ter acompanhado De Frente com o Touro, e a gente se vê no próximo. Forte abraço aí. Vai, Torinho! Vai, Torinho! Realização Jovem Pan News.